Oi, gente! Você já ouviu falar em direito da moda? Não, nem eu. Então hoje, para estar falando sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a doutora Valquíria Saboia, advogada e autora do livro Direito da Moda. Olá, Valquíria! Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Fala pra gente aqui sobre esse direito da moda. Como surgiu o direito da moda? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da doutora e dizer que o direito da moda, conhecido como Fashion Law, né, ele veio para regulamentar o mercado da moda. Ele surgiu nos Estados Unidos, né, depois de uma briga do Christian Louboutin, você já ouviu falar, sim, né? Lógico. Contra a Yves Saint Laurent, com a briga dos solados vermelhos do sapato. Sim. O Louboutin entrou com uma ação contra a Yves Saint Laurent porque ele estava comercializando os sapatos de solados vermelhos. O Louboutin ele tem registro no Tribunal de Nova York de marcas e patentes. Então, assim, ninguém pode comercializar os sapatos. Sim, né? Lógico. Tem outras marcas também, né? Que tem muita essa questão de copia, né? As marcas, os modelos. Isso, e tem aqui também, né? Eu posso falar que é público, né? Processo é público. Sim, lógico. Carmen Stephen, né? Isso. Também copiou. Então, esse caso que deu início ao Fashion Law foi contra a Yves Saint Laurent, começou a comercializar os sapatos e ele entrou com ação contra a grife. Ele perdeu em primeira instância, né? Que o juiz entendeu que a cor vermelha serviria como um ornamento, ou seja, um enfeite, aquela decoração. Então, ele perdeu e aí foi cancelado o registro dele, de marcas e patentes também, lá nos Estados Unidos. E aí ele entrou com recurso e com recurso ele conseguiu obter êxito. Ele ganhou a titularidade dos sapatos vermelhos e foi decidido que a Yves Saint Laurent poderia comercializar sim, mas somente aqueles monocromáticos. Sim. Ou seja, aquele totalmente vermelho, com solados vermelhos, não podia comercializar outra cor. Então ficou decidido dessa maneira. Então este caso foi o primeiro caso de Fashion Law, que deu origem ao Fashion Law, né? Nos Estados Unidos. E aí você trouxe o direito da moda para o Brasil. Mas assim, além dessa questão jurídica, que foi uma repercussão de duas grandes marcas reconhecidas mundialmente, além disso, houve alguma necessidade também na tua vida pessoal, ou algum cliente, porque você é advogado e você acabou se especializando nesse ramo do direito, que é o direito da moda. E aí, me diga, além disso, por que você foi buscar se especializar nessa área e inclusive até mesmo escrever um livro sobre direito da moda? Eu sempre quis ser advogada. Desde pequenininha, minha mãe sempre falava que eu brincava e queria ser advogada. Mas eu também gosto muito de moda, né? Sim. E quando eu estava na faculdade, precisou fazer um TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. O que eu fiz? Eu ia fazer a área criminal, né? E já estava com um projeto que era uma nova lei de 2011, que entrou de prisão preventiva. E aí eu acabei, mas não tem criminal, não tem nada a ver comigo e tal. E aí um namorado meu mandou uma matéria para mim dizendo: bancas se especializam em moda. Eu falei, não, peraí, o que é isso, né? Vamos olhar. E aí eu fiquei sabendo da história do Fashion Law nos Estados Unidos. Sim. E aí eu troquei o meu trabalho de conclusão de curso para direito da moda, que foi uma revolução na faculdade. Foi em 2011, né, que eu comecei. Sim. Eu me formei em 2012 e a partir daí, de 2012, eu já venho trabalhando com isso. O meu livro surgiu do TCC, né, do trabalho de conclusão do curso. Olha que fantástico. Mas daí, assim, claro, em relação às leis, porque você acabou de falar que foi uma polêmica você escolher esse título, né, Direito da Moda, para estar elaborando o seu TCC, sua tese na Faculdade de Direito em 2011. E assim, onde que você foi buscar pesquisar matérias e principalmente as nossas leis aqui no Brasil? Você teve alguma dificuldade nessa questão? Muito, de buscar jurisprudência e tal, enfim. Muito porque era novo, né? Então assim, eu fui a primeira aqui
a trazer o direito a explorar da moda. O Fashion law. E foi muito difícil, porque não tinha nada. A gente não tem lei, não tinha jurisprudência, não havia nada. E nem a pessoa que foi me orientar, o professor orientador, ele soube me orientar. Eu falei, professor, espera que a gente vai trabalhando. Sim. Então, assim, eu dividi meu trabalho, falei de moda. Sim. E aí depois eu fiz a relação do direito com a moda, né? Porque é uma área multidisciplinar, ela envolve todas as áreas do direito, tá? A gente pode dar um exemplo que tem como principal área a propriedade intelectual. Sim. Né? A propriedade intelectual é aquela que tudo que é criação do humano, né? Ela vem juntamente com a propriedade industrial, dividida em marcas, patentes, desenho industrial. E aí dentro de todas essas áreas do direito, que envolve direito criminal, direito trabalhista, eu escolhi a direito constitucional e a direito civil, que é direito civil em relação a contratos, sim, né? Sim. Que são feitos com as modelos de passarela, sim. E direito de imagem também, que é um direito constitucional e direito civil também, né? E essa área que eu trabalho mais, com modelos, atendo modelos, visito, na verdade, né? Visito eventos de moda, São Paulo Fashion Week, né? Eu também trabalho... da consultoria. Isso. Nessa questão. Exatamente. Agora, quando se fala de direito de moda, doutora Valquíria Saboia, o foco é só o mercado de luxo ou também existe outros, você também atua em áreas, por exemplo, lojistas, pequenos lojistas, enfim, ou só esse mercado de luxo? Você falou de grandes marcas também, o São Paulo Fashion Week também, que é um grande evento da moda que acontece também aqui no Brasil, em São Paulo. Fala pra gente um pouco sobre essa questão. Na verdade, o que acontece? O direito da moda, como ele abrange todas as áreas, então, né, eu posso pegar, por exemplo, a área criminal, falsificação de mercadoria, eu posso pegar a trabalhista em relação a funcionários, relação trabalhista. Temos até um problema do trabalho escravo na indústria da moda, que é o que eu falo também no meu livro. Abrange toda a parte do mercado de luxo, as grandes grifes, as pequenas, até o mini, vamos dizer assim, estilista que está começando, as lojas assim, do Brás, por exemplo, que são as modelos, as modelos. Enfim, ele abrange a parte toda da moda, né? Ah, que fantástico. E como que é essa questão, assim, na questão do julgamento, né, em si? Porque ainda é uma área nova. E assim, agora você falou uma coisa muito importante, que é a questão do trabalho escravo, da exploração dos profissionais da área da moda, né? Nessa questão das modelos, porque você percebe até a questão, e aí falando também um pouquinho sobre a questão da saúde, porque assim também tem que ter aquela questão, tem que ter aquele perfil, né? De super magra, às vezes a gente percebe a modelo passando mal aí por conta da alimentação, tem que ter aquele perfil, né, enfim, e tem que trabalhar X horas, também a questão do estilista, e assim, você falou uma coisa muito importante, fala um pouco pra gente sobre essa questão e como é a visão dos juízes em relação a essa área. Eles também já estão preparados, tem jurisprudência, tem material que realmente favorece ou facilita no julgamento? Vou começar pela parte do trabalho escravo, né? Sim. Hoje ainda tem muito, mas tem uma parte ainda que já está se reduzindo, né? O trabalho escravo, vamos supor, uma pessoa vai lá, contrata os bolivianos, que são os mais, assim, eu falo boliviano porque tem brasileiro. Sim, e outros, não, né? sim, tem várias. Tem várias. Eles contratam esses bolivianos para uma confecção, vamos dizer assim, ilegal, e começam a trabalhar ali. Então eles ganham por peça produzida, né? Vamos supor que eles vendem, façam uma calça lá, então eles vendem essa calça por R$700, né? Que são para vender caro. E aí o funcionário ganha R$6 por cada peça. Ou seja, cada peça que eles fazem demora praticamente a metade do dia. Então, praticamente eles pagam para trabalhar. Eles moram dentro da confecção, eles dormem, eles precisam de autorização para sair, ou quando sai, é sempre acompanhado com alguém, né? Então, assim, tem crianças, é um lugar insalubre, totalmente insalubre.
Então, assim, hoje as grandes marcas, porque é feita uma terceirização. A empresa contrata uma outra, contrata uma outra, contrata uma outra. Então, a quem contratou primeiramente não sabe que está acontecendo isso, geralmente, né? E hoje, quando o Ministério do Trabalho vai até o local, aí as empresas se comprometem a quitar todas as ações trabalhistas, todas as verbas, e eles têm vamos dizer assim, eles estão na lista de trabalho escravo, chamada lista suja. Sim, mas doutora, essa questão, né, então assim, é uma questão até bem mais complexa, porque assim, acredito eu que assim, aí já envolve outras questões pelo fato de falta de fiscalização de pessoas que estão aqui em nosso país de forma irregular. Sim. Então, assim, eu acredito que assim, não só as empresas, as lojas, né, mas como a falta de fiscalização dos órgãos, até mesmo governamentais, né, porque isso, e assim, é uma coisa notória, nós sabemos que hoje várias outras pessoas de outros países estão de forma irregular aqui no nosso país, comercializando, né, então, enfim, tanto produtos de moda, de beleza, como também na área de alimentos, tal, enfim, isso daí é uma gama assim, de problemas que vem se arrastando, e, enfim. E assim, essas pessoas ficam realmente, eu já fiquei, passou por esse programa aqui, outros profissionais também falando dessa questão da escravidão no ramo da moda, no ramo também até mesmo de alimentação, que são outras pessoas, outros países, outros profissionais que estão aqui, né? Enfim, mas... essa questão do trabalho escravo exige muito, porque nós temos aquela questão do fast fashion, né? Que são aquelas lojas que tem que estar repondo, produzindo. Então, eles trabalham muito, eles trabalham 12 horas por dia e ganham salários baixos. Então, assim, é uma coisa realmente que, assim, só a denúncia ou só não é suficiente, né? Então, hoje a gente já tem esses programas, até aplicativos de moda, tem um chamado Moda Livre, né? Que você consegue olhar as empresas que já passaram no trabalho escravo. Então, se tiver, por exemplo, lá, a empresa vermelha, X, que já passou por trabalho escravo, então eles recomendam, você não vai comprar daquela loja. Entendi. Entendeu? Para aquela loja você não sai perdendo. Tem essa questão também. Entendi. A empresa que tem já foi condenada por trabalho escravo, então ela entra numa lista suja. E você, então, como advogada, você atribui essa responsabilidade a quem? Às empresas ou ao Ministério Público, que poderia estar fiscalizando e ter uma fiscalização maior na hora da entrada dos estrangeiros aqui no... Na verdade, já tem que começar pela empresa que contrata, né? Que contrata as oficinas, né? Porque eu sou a quem contrata, a tomadora de serviço, vamos dizer assim. E aí eu contrato uma, contrato outra. Então, tem que haver uma fiscalização da primeira parte em fiscalizar essas oficinas que foram contratadas. Que muitas vezes até tem muitas empresas que estão irregular também, né? Sim. Junto à prefeitura, enfim. E o Ministério do Trabalho, ele recebe as denúncias, né? Então, assim, teria que ter vamos dizer assim, um corpo de fiscalização já dentro da empresa, né? Na própria empresa, ver direitinho se eles estão recebendo, ver direitinho como é que está o trabalho. Já tem uma pessoa responsável para isso, para que não aconteça. Porque quando você entra, por exemplo, a empresa entra com essa lista suja, você fica lá por 2 anos, né? E aí você tem que quitar tudo. Você quitou tudo, está tudo ok, fez um acordo. E aí você, depois de 1 ano, você pode sair, né? E aí você também questionou a parte das modelos, né? Sim. Eu ministro aula dentro da agência de modelos, falo sobre o direito da moda, né? E eu também sou atriz modelo. Você também, por isso que surgiu a necessidade de se especializar no direito da moda. Sim. E aí eu via que o mercado da moda para modelos era um mercado meio que esquecido, né? Porque não tinha, assim, a gente via as modelos, mas usaram uma minha imagem, mas fizeram isso, não cumpriram o meu contrato, não fizeram pagamento. Então eu comecei a me interessar mais por esse mercado.
Tem muito essa questão de descumprimento contratual? Sim. Como eu te falei, eu também sou modelo e às vezes eu vou fazer casting em algumas agências. E aí, logo, assim, eu não falo que sou advogada, porque, né, eu tô ali para trabalho. Mas eles percebem, né? Acho que é o jeito de falar, não sei. A gente tem alguma... E aí, ele perguntou para mim, Valquíria, você se expressa bem, você faz o quê? Aí eu falei, eu sou advogada. Olha, doutora, já mudou, né? A senhora pode levar o seu contrato para a senhora levar para casa, para a senhora ler, entender direitinho. Amanhã você devolve. Então, assim, então ele ficou com um pouco de medo, né? De repente... Receio de estar alguma coisa errada ali. Então, a gente pega muito... Eu pego muito contrato com erros. Prazo indeterminado de direito de imagem, sabe? As formas de pagamento totalmente ao contrário. Então, assim, tem muito erros também. Muito erros de contrato. O maior é a exploração da imagem, né? Sim. Porque, assim, você contrata a pessoa por um prazo determinado de imagem, sei lá, 6 meses. Aí, eles vão e usam por 1 ano. Entendi. O modelo nem sabe que está sendo... Ou, às vezes, sabe porque alguém viu ele em alguma propaganda e tal. Então, tem uns descumprimentos parciais ou descumprimentos totais de contratos, né? E me diga uma coisa, doutora, esse ramo do direito, né, o direito da moda, já faz parte hoje do currículo do ramo do direito, nas faculdades de direito? Já tem alguma coisa específico sobre isso, sobre esse assunto? Porque nós falamos dos direitos tradicionais, direito penal, direito civil, direito, né, processo civil, direito do trabalho. Tem algumas faculdades que já tem essa grade, com essa... Já faz parte da grade, da moda. Né? Direito da moda. Se eu não me engano, eu acho que a Santa Marcelina já tem, e não vou me recordar de outras agora, mas já tem algumas já que já existem essa matéria, né, na grade. Uma matéria. Isso. Entendi. E daí também fala o quê? Especificamente sobre... estuda... O que hoje já ampliou esse direito da moda, então tem muita gente que fala sobre o direito da moda. Mas eles falam puxando, vamos dizer assim, para o lado da propriedade intelectual. Entendi. E não é só a propriedade intelectual, como eu falei, é uma área multidisciplinar. Então eu posso envolver a área do direito do trabalho, como eu falei aqui do trabalho escravo, direito penal, direito ambiental, porque hoje já está fazendo muita... essa parte de reciclagem, essa parte do ambiente mesmo da moda, de você reutilizar algumas coisas para poder fazer materiais. Criar objetos, né? Isso. É a área de direito tributário, que é aquela parte de circulação, de mercadoria, né? Então, assim, não é só a parte de propriedade intelectual. Entendi. Porque quando você fala direito de moda, então subtende, né? Logo já pensa naquelas grifes, naquele luxo, nos grandes desfiles, como você falou aqui, na vida da modelo, do estilista, e não é apenas só isso, né? Então abrange várias outras coisas ou vários outros ramos do direito, né? Isso. Como você falou aqui anteriormente, assim, que é uma coisa que me chamou assim, a atenção. Eu fiquei super curiosa nessa questão de estudar o direito da moda dentro do direito ambiental. Você já defendeu esse assunto em algum processo, mais ou menos? Você poderia ser um pouquinho mais clara nessa questão, só para me entender um pouco? Essa parte de direito ambiental ainda não peguei nenhum processo, né? Até porque a minha especialização é direito civil, com enfoque em direito da moda, né? Então, essa parte do ambiental, o que a gente faz? Eu esqueci agora a palavra que não é a minha área, né? O direito ambiental, mas a parte que você fala muito hoje de você fazer... Não sei se é o certo, a reciclagem, né? É uma reciclagem, por exemplo, você reaproveitar produtos para fazer... aí tem a questão sei lá, você fazer um cosmético e não ser testado em animais, para não ser testado em animais. Então, sim, essa parte que envolve o direito ambiental. E agora fala pra gente estar encerrando aqui, como que é essa área? É fácil entrar nessa área e angariar também clientes nessa área do direito da moda? Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu me especializei depois em consultoria de moda, né? Porque eu queria entender o mercado da moda,
Você precisa entender o mercado da moda para você poder atuar, né? Não adianta eu ser só advogado e falar, eu vou atuar no direito da moda, porque não tem como você fazer uma defesa sem você conhecer o mercado. Conhecimento, claro. Isso. E aí eu também me formei em modelo, comecei a dar aula em agências de modelo, então eu comecei a verificar como que funcionava o mercado, né? E hoje a minha especialização é com modelos, né? Embora apareça alguma outra coisa sempre de direito da moda. Por exemplo, eu tive um caso de uma modelo que ela fez um documentário e ela brigou com um produtor. Entendi. E aí, o que o produtor queria fazer? Ele queria jogar o filme, né, o documentário, na internet. Então, assim, ela ia ser contratada pelo Netflix, o Netflix ia comprar esse documentário. Então, o medo dela é que ele soltasse isso, e aí ela ia perder dinheiro. Entendi. E aí, quando eu recebi o contrato deles dois, realmente estava um contrato meio, vamos dizer assim, totalmente errado, né? Entendi. E aí eu fui até a delegacia com a modelo para fazer um boletim de ocorrência. Fui. Então, assim, ainda tem esse preconceito ainda, né, com o direito da moda, você explicar para um delegado o que aconteceu com uma modelo, você está lá, né? Então, eu vou dizer assim, ainda existe esse preconceito. E também, assim, ainda, doutora, é uma coisa muito nova, né? Sim. E acredito, assim, que eu não diria bem um preconceito, mas, assim, como assim, tudo que é novo, então, assim, as pessoas têm dificuldade para lidar. Então, até mesmo, como é novo, então, um delegado, um juiz, tal, então, assim, por mais que tem, porque, assim, quando você fala em delegacia, você, cometeu um crime e tal, enfim. Mas acredito eu que ainda, por ser ainda uma área nova, você começou agora trabalhar, você falou que começou a pesquisar e publicar alguma coisa desde 2011, né? Então, assim, como você sabe, aqui no Brasil, então, tudo demora um pouquinho. Eu tive dificuldades até para explicar para um delegado, porque ele está ali, não, tem um monte de coisa para fazer, doutora. Mas né? Porque realmente, claro, né? Então, não conhece. Mas aí eu expliquei desde o começo, levei a modelo foi até lá também explicou. E eu realmente consegui esse boletim de ocorrência para poder entrar com uma ação civil. Mas ainda a gente tem dificuldade. Mas a gente vai explicando e aí no final eles acabam entendendo. Doutora, foi um prazer tê-la aqui no programa de Bem com a Vida, desejo sucesso e traga mais novidades aqui pra gente para falar sobre direito da moda. Pode deixar, obrigada. Beijo no seu coração.